A Bíblia, um livro diferente de qualquer outro. Essa coleção de textos sagrados moldou a história, a cultura e a espiritualidade por milênios. Sua influência é inegável. As histórias, os ensinamentos e os personagens da Bíblia continuam a ressoar profundamente com bilhões de pessoas em todo o mundo. Esta exploração mergulha na fascinante história da própria Bíblia. Vamos descobrir suas origens, seus autores e a composição única que a torna tão atraente. De suas origens antigas às suas interpretações modernas, a Bíblia permanece uma fonte de inspiração e debate. É um livro de imenso poder e profundo significado. Compreender a Bíblia requer entender sua história, seu contexto e as muitas camadas de significado entrelaçadas em suas páginas. Junte-se a nós nesta jornada pela história deste livro sagrado. A palavra Bíblia em si já dá uma pista sobre sua natureza. Derivada da palavra grega biblion, que significa livro ou rolo, ela aponta para uma coleção de escritos. Ironicamente, a palavra Bíblia não aparece nas páginas da própria Bíblia. Foi só mais tarde que esse termo passou a abranger toda a coleção de textos sagrados reconhecidos pelos cristãos. Este título, aparentemente simples, a Bíblia, mascara a complexidade e a riqueza que existe dentro dela. Não é um único livro, mas uma biblioteca. Uma biblioteca repleta de diversos gêneros, estilos de escrita e perspectivas históricas. Essa diversidade é parte do que torna a Bíblia tão cativante. É um livro que fala em vários níveis, oferecendo sabedoria, consolo e desafio em igual medida. Para muitos, a Bíblia é mais do que apenas uma coleção de escritos antigos. É considerada a própria palavra de Deus, divinamente inspirada e transmitida por autores humanos. Essa crença na inspiração divina é fundamental para a maneira como muitos abordam e entendem a Bíblia. Ela é vista como um texto sagrado, um guia para a vida e uma fonte da verdade suprema. Essa crença na inspiração divina não nega a humanidade dos autores. A Bíblia é um produto de seu tempo e lugar. Os autores foram influenciados por suas culturas, suas línguas e suas experiências pessoais. Compreender esse contexto histórico e cultural é essencial para interpretar a mensagem da Bíblia para um público moderno. Seção 4. Uma história de dois testamentos. A Bíblia é dividida em duas partes principais: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Essa divisão reflete uma progressão cronológica e temática dentro da narrativa bíblica. O Antigo Testamento estabelece a base, contando a história da criação, a queda da humanidade e a aliança de Deus com os israelitas. O Novo Testamento se baseia nessa fundação, proclamando a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo e o nascimento da Igreja Cristã. O Antigo Testamento compreende 39 livros, abrangendo uma ampla gama de gêneros. Dos códigos da lei de Levítico à poesia dos Salmos, dos relatos históricos dos reis às visões proféticas de Isaías, o Antigo Testamento é uma rica tapeçaria da literatura israelita antiga. O Novo Testamento, com 27 livros, concentra-se na vida e nos ensinamentos de Jesus e da comunidade cristã primitiva. Inclui os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, cartas escritas às primeiras igrejas e o livro do Apocalipse. Seção 5. As vozes das Escrituras. Um dos aspectos mais fascinantes da Bíblia é a diversidade de seus autores. Aproximadamente 40 indivíduos diferentes contribuíram para o texto bíblico ao longo de séculos. Esses não eram estudiosos enclausurados, mas pessoas de todas as esferas da vida: pastores, reis, profetas, pescadores, cobradores de impostos e médicos, para citar alguns. Suas vozes, distintas e variadas, unem-se para criar a tapeçaria da Escritura. Cada autor trouxe sua perspectiva e experiências únicas para sua escrita.
Moisés, o legislador, escreveu com autoridade e um profundo senso de justiça. Davi, o rei poeta, derramou seu coração em salmos de louvor, lamento e arrependimento. Paulo, o apóstolo dos gentios, escreveu com profundidade teológica e convicção apaixonada. Essa diversidade de vozes enriquece a Bíblia, fornecendo múltiplas perspectivas sobre a fé, a humanidade e a natureza de Deus.